أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل
على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Então essa foi a 12ª parte do capítulo Al-Baqarah, segundo capítulo. E vou agora apresentar a tradução. Esse ruku, essa parte, tem 7 versículos que acabei de recitar. A tradução é a seguinte, explicando um pouquinho também o significado. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, dizei quem quer que for inimigo de Gabriel, pois é ele que o faz descer ao teu coração por ordem de Allah, que realiza o que o procede e é um guia e alegres novas para os crentes. Aqui na parte anterior, para continuar, é sempre bom juntar um pouquinho com os versículos anteriores, né? Deus estava falando sobre os israelitas, sobre os judeus no tempo do santo profeta e vários incidentes. E agora disse que está falando sobre ao mesmo povo, sobre os judeus, que eles, no tempo do santo profeta, pensavam que o Gabriel, que o Espírito Santo, que é o anjo que traz revelação divina, revelações de Deus para os profetas, eles tinham começado a pensar que ele é o inimigo. E por que eles consideravam Gabriel como inimigo? Pois, como eu acabei de dizer, que o Gabriel é o Espírito Santo, segundo o Sagrado Alcorão, e ele que traz as revelações divinas. E todos os profetas, antes do santo profeta, que vieram, eles avisaram, por um lado, deram boas notícias também, mas avisaram também os judeus de pararem, desobedecer os mandamentos divinos de Deus.
Senão vai cair castigo, punição de Deus, né? Mas infelizmente, como as obras ou ações deles continuadamente tinha desobedecimento de Deus, por isso, através do anjo Gabriel, Deus mandou várias revelações citando a punição dessas ações, né? E por esse motivo mesmo, eles começaram a considerar o próprio anjo Gabriel como um inimigo. Mas eles, Deus obviamente manda boas notícias também, né? Mas se uma pessoa não está fazendo boas ações, se uma pessoa está desobedecendo Deus, obviamente Deus não vai abençoar, não vai dar recompensa. Deus vai dar punição às pessoas que desobedecem. É óbvio, né? E por isso, eles, em vez de acertarem as ações deles próprios, eles tinham começado a considerar Gabriel como inimigo, que traz sempre sua punição de Deus, que sempre traz castigo. E aqui Deus está falando, dizei, quem quer que for inimigo de Gabriel, pois é ele que o fez descer ao teu coração. Na verdade, quem é Gabriel? Gabriel é um enviado de Deus Todo-Poderoso, é um representante de Deus que vai até os profetas trazendo as revelações. Então, e depois, logo no segundo versículo, Deus diz, quem quer que for inimigo de Allah e seus anjos e seus mensageiros, e Gabriel e Miguel, então seguramente Allah é inimigo de tais incríveis. Quer dizer que se você está considerando o anjo como inimigo, ou os anjos como inimigos, então certamente você está na guerra contra Deus e contra todos os profetas. Por quê? Porque quem é Gabriel? Quem eram outros anjos? Miguel. Eles são representantes de Deus, eles são enviados por Deus para levar a palavra de Deus até profetas. Então, se alguém considerar um representante como inimigo, quer dizer que ele está considerando a tal pessoa como inimigo a quem mandou esse representante. É por isso Deus diz que Deus também, se eles dizem que o Gabriel é um inimigo, então Deus também é inimigo deles. O Gabriel também e todos os profetas também, os seus mensageiros também tornam-se inimigos, pois todos vêm de um, que é Deus Todo-Poderoso. E se eles proclamam guerra contra Gabriel, um anjo, um Espírito Santo, quer dizer, estão proclamando guerra contra todos. E, na verdade, Deus disse aqui no versículo 98, pois é ele quem o fez descer ao teu coração, por ordem de Allah. É o Deus, através do anjo Gabriel, que Deus mandou no coração do santo profeta, por ordem de Allah, o livro, o sagrado Alcorão, que realiza o que o procede e é um guia. Por um lado, é um guia para ser humano, que é o sagrado Alcorão, palavra de Deus. Deus mandou essa guia através do santo profeta para a humanidade. E, por outro lado, tem alegres novas também para os crentes. E quem crê nessas palavras, quem obedece os mandamentos de Deus, depois, obviamente, tem alegres novas. Tem boas notícias também. Outra coisa muito importante é que aqui Deus disse que eu mando descer a revelação divina no coração do santo profeta. Aqui é uma diferença entre os pensamentos dos filósofos, entre esses filósofos e a revelação do santo profeta. Por quê? Na verdade, essas pessoas, esses filósofos orientais ou ocidentais,
eles têm esses pensamentos na cabeça. Vêm todos esses pensamentos de filosofia, em que eles descrevem vários códigos de morais, vários morais morais do ser humano, né? E escreveram vários livros descrevendo essas todas coisas. Mas isso vem tudo de cabeça humana. Mas a revelação divina vem do coração. É por esse motivo mesmo, nós vemos uma grande diferença, que quando fala um filósofo ou escreve códigos de moral nos seus livros, muitas das vezes nós vemos que eles próprios não seguem essas morais, né? E acabam fazendo as coisas ou ações contrárias, porque isso vem de cabeça. E pode ser que o coração não aceite, porque o coração manda um sinal para a mente, e assim a mente faz a ação. Mas mesmo que às vezes eles tenham um pensamento na cabeça, na mente, mas pode ser que o coração não aceite. E aí ele manda outra coisa. Mas no caso do santo profeta, Deus diz que a revelação que você recebeu no coração. Então não tem nada que possa impedir que ele seguisse o caminho reto. Ele faz tudo, praticar tudo que foi mandado por revelação divina. Porque, na verdade, é o coração que está mandando e não a cabeça, não o mente. Porque, como eu falei aqui, que os judeus consideravam Gabriel como inimigo, então, quando o santo profeta disse que desceu essa revelação divina no meu coração, aí eles começaram a dizer que é o mesmo Gabriel que é o inimigo. Aquele Gabriel que é o inimigo, nós não possamos aceitar. Deus disse no seguinte versículo, versículo 100, e seguramente nós te enviamos manifestos sinais e ninguém deles descrê senão os desobedientes. Deus disse que eu não mandei um profeta só com um livro. Eu estou mandando vários sinais, manifestos. E não há ninguém que descrê nisso, senão só os desobedientes, que seguem a os próprios desejos e não querem obedecer os mandamentos divinos. Só eles que são desobedientes e só eles que podem descrer. Mas vendo esses sinais manifestos, não há como impedir de aceitar islamismo ou aceitar os mandamentos do Sagrado Alcorão. E no próximo versículo Deus fala o que cada vez que nós fazemos um pacto, uma fação pô-lo a de parte, de mais a mais, a maior parte deles não tem fé. Quer dizer que Deus sempre manda profetas. As pessoas fazem um pacto com Deus através dos profetas. E Deus diz aqui, cada vez que nós fazemos, sempre vieram profetas fazendo esse pacto com Deus Todo-Poderoso. E quando as pessoas recebem esses mandamentos, Deus diz que muitas das pessoas acabam esquecendo essas palavras de Deus. E de mais a mais, a maior parte deles não tem fé. E acabam por esquecendo os mandamentos divinos e depois perdem a fé. E agora, quando 102, e agora quando a eles veio um mensageiro da parte de Allah, confirmando aquilo que possuía, uma fação do povo a quem o livro foi dado, lançou o livro de Allah para trás das costas, como se eles o não conhecessem. Aqui, como eu falei,
sempre as pessoas fazem um pacto com Deus através dos profetas, né? Pacto de obedecer, obediência de Deus, de obedecer os mandamentos de Deus, né? Dar os direitos e deveres das pessoas e de Deus. Mas as pessoas, é uma prática. E isso nós vemos nos exemplos, na história humana. Desde que Deus começou a mandar os profetas, depois de um certo período, as pessoas começam a esquecer a palavra de Deus. Começam a distorcer a palavra de Deus. E o que acontece? Qual é a consequência disso? As pessoas perdem a fé. E assim que as pessoas perdem a fé, Deus diz que manda outro profeta. Por exemplo, quando a mulher dá à luz, na hora de parto, ela tem dores. Ela sente muito dor. Antes de dar à luz, ela sofre. Ela tem várias dores. E só depois consegue dar luz. Dá uma vida nova à criança. De mesma forma, antes de nascer a luz nos corações, antes de dar luz ao mundo, em termos de espiritualidade, as pessoas começam a desobedecer a Deus. E, na verdade, isso é o objetivo de mandar o profeta, né? Sempre que as pessoas ficam bem distantes de Deus, sempre que o mundo começa a sofrer com várias calamidades, com vários desastres naturais, com várias pandemias, aí Deus manda um profeta, Deus dá a luz nos corações para que as pessoas possam voltar para Deus. E isso foi, como eu disse antes, foi sempre a prática de Deus. No tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo do santo profeta. Houveram várias guerras, houveram várias pandemias, houveram vários sinais por Deus, desastres naturais. E isso mostrava que agora o mundo ficou distante de Deus. Essas calamidades, esses todos desastres, essas todas pandemias, vêm nos avisar que agora é a hora que nós possamos voltar de novo para Deus. Possamos renovar esse pacto com Deus. Possamos começar a obedecer os mandamentos de Deus. E Deus aqui diz, e agora quando a eles veio um mensageiro da parte de Allah confirmando aquilo que possuía. Na verdade, havia várias profecias na Bíblia, nos livros dos judeus, que dizia que viria um profeta. Mas eles, em vez de ficarem contentes que agora a palavra de Deus foi cumprida, a palavra da Bíblia foi cumprida na pessoa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois Deus mandou aquele tal profeta. Eles não ficaram contentes. Na verdade, eles deixaram a palavra de Deus atrás das costas. Esqueceram o pacto que tinha feito com Deus. O versículo 103. E eles tomaram o rumo que os homens rebeldes seguiram no reinado de Salomão. E Salomão não descreu, mas foram os rebeldes que descreram, ensinando o povo falsidade e decepção. E eles seguiram o que em Babilônia foi revelado aos dois anjos, Harut e Marut. Mas estes dois já ninguém ensinaram até terem dito, nós somos apenas uma tentativa, por isso não descrede. Assim, os homens aprenderam de eles aquilo pelo que fazem diferença entre homens e a sua esposa, mas a ninguém prejudicaram com isso, exceto por ordem de Allah. Pelo contrário, esta gente está conhecendo o que os possa prejudicar e não lhes fazer bem. E eles têm certamente sabido que aquele que isso trafica não tem cota alguma de bem no futuro, e seguramente mal é aquilo
porque eles venderam suas almas, se tivessem eles ao menos sabido. E 104, e se eles tivessem crido e procedido justamente, melhor certamente teria sido a recompensa de Allah, tivessem eles ao menos sabido. Nesse versículo, um dos mais complicados versículos, e que, na verdade, muitas das pessoas, muitos dos interpretadores nas eras anteriores, começaram a interpretar de várias maneiras, pois era um versículo bem difícil, né? Mas eu vou explicar tudo que eu aprendi pelas palavras ou pela explicação do interpretador, do fundador da comunidade, né, que escreveu a interpretação do Sagrado Alcorão também, e também explicou claramente esse versículo também. Aqui nós vemos, vou resumir porque está na hora, Deus Todo-Poderoso, como está falando o tempo dos judeus, né, do tempo do Santo Profeta, está contando vários incidentes que aconteceram com os judeus ao longo do tempo. O primeiro foi no tempo de reinado de Salomão. E no segundo incidente, que foi no tempo em que foi destruída a cidade de Jerusalém por rei da Babilônia, né? E foram expulsos os judeus da própria cidade. Então, Deus disse que esses dois incidentes, e agora o terceiro incidente no tempo do Santo Profeta, tem algumas semelhanças. Por um lado, no primeiro incidente era profeta Salomão, e no outro lado, e ao contrário dele, a oposição dele eram rebeldes. Eram aqueles rebeldes que eram entre os judeus, que descreiam em Salomão. Só que quais são as semelhanças nesses três incidentes? Em primeiro lugar, eles estavam fazendo conspirações secretas. Então, oposição desses três incidentes, desses três tempos, eles faziam várias conspirações contra o reinado ou contra o profeta que eram secretas. E outra coisa, a segunda parte é que essa conspiração fazia diferença entre o homem e a mulher. Que o homem não poderia contar para a mulher. Ficava com aquele secreto. E nós vemos hoje em dia só uma instituição ou comunidade que existe desde esse tempo do Salomão, né? Do profeta Salomão, ou até às vezes falam que isso é ligado até o Moisés, é maçonaria. Então, no tempo do profeta Salomão, na verdade, há algumas instituições maçons até dizem que o nosso grande mestre era o Moisés, né? Mas a maioria deles acreditam que começou desde nesse tempo, né? No tempo do profeta Salomão, que na verdade era uma instituição dos engenheiros que até construíram a espaço do culto, sinagoga do próprio profeta Salomão também. Então, os rebeldes que queriam destruir o reinado de Salomão tinham ligação com essa maçonaria. Então, Deus está falando, dando exemplo, que no tempo do profeta Salomão, esses judeus tiveram ligação com maçons, com a instituição maçonaria, para destruir o reinado de Salomão e fizeram várias conspirações secretas. Só que, por outro lado, era profeta de Deus. E por isso, não conseguiram ter sucesso. Não conseguiram ter a vitória. Pois, mesmo que tiveram ligação com a maçonaria, mesmo que tiveram várias conspirações secretas, mesmo que até nem contaram para as esposas, para as mulheres, ficaram com aquele secreto para destruir
aquele reinado, mas não conseguiram, porque estava o profeta, por outro lado, que foi guiado por Deus. O outro incidente era quando os próprios judeus foram expulsos de Jerusalém, né? E aí, Deus Todo-Poderoso mandou Harut e Marut. Aqui Deus diz Malak, que foi traduzida a anjo, né? Mas Malak também quer dizer os santos, as pessoas mais guiados. Então, no tempo de Babilônia, naquela era, Deus mandou dois guiados, dois santos, duas pessoas mais guiadas por ele, que conseguiu reunir os judeus de novo para voltar para a Terra Santa, para Jerusalém. E conseguiram ter vitória contra o Bacht-Nazar, que era o rei de Babilônia também. Só que nesse caso, por que com essa conspiração secreta eles conseguiram ter vitória? Pois eles tinham guia por Deus. Os santos eram no lado deles. E por isso, eles conseguiram ter essa vitória. Conseguiram voltar para a cidade de Jerusalém. E no terceiro caso do santo profeta, Deus está dizendo que agora de novo vocês estão fazendo conspiração secreta contra o profeta. Mas tem que ter em conta que agora a sua posição, o seu inimigo, é profeta de Deus, como foi no caso de Salomão. Então, vocês devem aprender a lição com aquele incidente e não fazer essa conspiração secreta contra Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pois o resultado não vai ser bom para vocês. Vocês não vão ter sucesso. Vocês não vão ter a vitória contra Muhammad. Por quê? Porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam está guiado por Deus. É por isso, Deus diz, e se eles tivessem crido e procedido justamente, se eles tivessem entendido esse incidente, ou com esses exemplos que Deus explicou nesse versículo, aí seria bem melhor para eles. Melhor certamente teria sido a recompensa de Allah. Tivessem eles ao menos sabido, se eles tivessem entendido com esses exemplos. Mas como não entenderam o exemplo e pensaram que como no segundo caso aqui, os judeus conseguiram ter vitória contra o rei de Babilônia, com a ajuda dos dois santos, Harut e Marut, pensaram que agora também com conspiração secretas vão conseguir derrotar os muçulmanos. Mas Deus disse que se vocês veem o exemplo de Harut e Marut, dos dois santos, também devem entender o exemplo de Salomão. Porque no caso de Salomão, a conspiração secreta foi contra Salomão. Então, não é que com conspiração secreta vocês conseguem ter vitória ou conseguem ganhar. Sim, mas com profetas é sempre vitória. Se for no caso de Harut e Marut, ou no caso de Salomão, ou nesse caso, do santo profeta. Porque Deus declarou no Sagrado Alcorão, Kataballahu laghlibanna ana varusuli. Quer dizer, que eu já escrevi isso, decreto final, é que eu e os meus profetas vão ter sempre a vitória, o sucesso. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Jazakallah. Muito obrigado.